Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos dar início às aulas em vídeo. Nesse momento inicial, eu vou falar sobre a contextualização do mercado na área de produção audiovisual. É bom você sempre acompanhar as aulas com o material que eu já disponibilizei, o PowerPoint. Então vamos lá. Contextualização. Produção audiovisual, mídias eficientes para a veiculação de anúncios publicitários. Anteriormente, essa disciplina ela era chamada de produção publicitária para a TV. Agora, ela se tornou produção publicitária audiovisual, porque os meios se ampliaram. Hoje em dia, você não tem mais só a televisão para você disponibilizar o teu material, né? A tua propaganda, né? Então, ele é muito mais amplo. Você tem a internet, né? Outros meios, até mesmo você pode utilizar, às vezes, um áudio para você disponibilizar para uma rádio, né? Então, até mídias sociais, agora você tem muitos vídeos, né, que são disponibilizados em mídias sociais. A grande parte ainda para esse mercado voltado ao audiovisual é a televisão, né? Então, sempre é dado um foco especial para quando se faz uma produção audiovisual para a televisão. A tecnologia e inovação. Então, a gente sempre está muito atento ao que vemos na televisão, até mesmo no cinema, não só a propaganda que você assiste no cinema, mas também os próprios filmes. Muitas vezes ele dá muito subsídio, né, em relação à imagem, efeitos visuais, novidades tecnológicas que muitas vezes a gente observa e traz para a propaganda. O mercado, você pode ter, né, um mercado muito amplo na área de trabalho, em produção de televisão, em produtoras voltadas à televisão, ou a própria emissora, agências de publicidade, estúdios de televisão e cinema, a própria emissora, não somente na área de produção, mas também na área de veiculação, né, pós-produção, portais web, web TV e muitas outras relacionadas a esses mercados. Bom, em relação ao tipo de propaganda, nós temos basicamente 3 tipos, né? Nós conseguimos segmentar, né, os 3 tipos que são venda de produto ou serviço. Isso é o mais comum, né? Quando você liga a televisão, muitas vezes você vê a propaganda de celular, né? Propaganda de carros, ou serviço de telefonia celular. Há propagandas institucionais, por exemplo, para melhorar uma imagem de uma instituição, né? E de utilidade pública. Agora, com a Covid-19, né, está sendo feito muita propaganda para tentar minimizar o risco em relação ao contágio desse vírus, né? Então, a intenção da propaganda sempre é informar, persuadir, motivar o público para fazer algum tipo de ação. A grande maioria está no intuito de vender, né, produtos e serviços e os outros assuntos que eu já coloquei aqui. Então, a finalidade é ajudar a estabelecer uma ideia, né, para o anúncio, para o produto, e sempre voltado a um público-alvo, né? Aqui são alguns exemplos que eu coloquei nos slides. Por exemplo, o Canal Futura é uma instituição, né, e pode haver uma propaganda institucional para o Canal Futura, por exemplo. Outro exemplo que eu já
coloquei aqui, mas posso dar outra utilidade pública, por exemplo, auxílio em pessoas que estão em tratamento contra o câncer, né? Talvez algum benefício psicológico, seja o que for, algum acompanhamento, né? que a pessoa, né, o paciente esteja precisando. Então, são tipos de propagandas de utilidade pública, esse exemplo. Agora eu coloquei também um slide em relação à análise do discurso. Nós colocamos aqui para você refletir sobre o conteúdo, como é passado essa propaganda. Então nós dividimos em 3 grandes áreas também. A propaganda que chamamos de narrativa, ela é um acontecimento do cotidiano, ou pode ser uma pequena história, obviamente bem pequena, porque as propagandas, a grande maioria da propaganda em televisão passa em 30 segundos. Né? Também colocamos um outro segmento em relação à análise do discurso, ao conteúdo da propaganda, uma propaganda informativa. Uma propaganda informativa, ela é mais direta, ou seja, geralmente tem um ator informando, né, ou um personagem, né, daquela propaganda, informando diretamente sobre algum produto, serviço, utilidade pública. Né? E a argumentativa, nós colocamos como não sendo nem a narrativa nem informativa. Ela geralmente tem imagens ou frases soltas, né? Ou seja, não é uma historinha também, não é uma coisa informada diretamente, mas ela tem, né, imagens persuasivas. Né? Muitas propagandas são assim, ela não tem uma mensagem direta, né? Ela às vezes é subjetiva. Né? Aqui nós demos alguns exemplos de narrativa e comparamos com, por exemplo, uma empresa, a Volkswagen, que é uma montadora de automóveis, e colocamos aqui dois exemplos de uma propaganda narrativa. A primeira propaganda, o novo Jetta, um carro da Volkswagen, e foi uma propaganda em que o cachorro falava as características do automóvel, mas era uma situação do cotidiano, que o dono do cachorro levava para passear, depois levava para tomar banho, enquanto isso o cachorro falava as características do automóvel. Né? Então era uma situação corriqueira que a gente faz no nosso dia a dia, e muitas vezes o espectador ele se identifica com essa situação, com essas situações. Né? Também dei um outro exemplo do Passat. Essa é uma propaganda americana, que tinha mais um apelo emocional. Né? Então era uma situação que um menino brincava com a nova roupa, a nova fantasia que ele recebeu, né, provavelmente dos pais, do Darth Vader. Ele tentava fazer algumas coisas mágicas, né, como se ele estivesse com a força, né, do Darth Vader, e no final o pai dele, sem ele ver, acionava o carro e ele fazia um barulho, né, como se o menino realmente tivesse poderes extraordinários. Então são situações do cotidiano, né, que pode chamar mais atenção para o espectador. Então aqui eu fiz alguns prints de tela da propaganda do Jetta, do Volkswagen, né, e comparando com uma propaganda do Darth Vader, que era do menino, né, do Darth Vader, dentro da propaganda do Passat. Né. Sempre lembrando, esses personagens que já existem, sempre que você colocar na sua propaganda, é preciso comprar os direitos autorais, né, do autor. Né? Você não pode simplesmente pegar um personagem já existente e usar na tua propaganda sem autorização prévia. Mais à frente, nós vamos ter aulas focadas em pré-produção,
produção e pós-produção. Agora estamos tendo uma visão ampla, né? Mas o que nós temos, basicamente, nas áreas de pré-produção, produção e pós-produção. Na pré-produção é o momento do planejamento, ou seja, tudo que você for fazer antes da produção precisa ser planejada, né? Tipos de planos, storyboard, definição de equipe, a produção, vamos falar, né, mais à frente, mais profundamente, mas é no momento da gravação, né, quando você faz os seus planos, né, toda a equipe está produzindo num estúdio ou numa locação. E a pós-produção é quando a gente tem todo o material já gravado ou filmado e depois vai fazer a edição, os efeitos visuais e tudo mais.